Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Boa noite. Muito bom estar Boa aqui. noite. Felicidade. A gente que agradece por ter aceitado o nosso convite. Super Sim. feliz por você estar aqui. Já fez parte de alguma forma do Projeto Araras, né? Sim. Já quando não tinha ainda muita essa questão de live, né, já participei de artigo, né, texto, saiu em jornal, acho que foi publicado no site também. Ah, Então, já muito tem um legal. tempinho. Pois Conheci é, outras Felipe já é gestoras. digital. Oi? Conheci outras gestoras também no projeto, já há bastante tempo. É, bastante tempo, né? Sim. Muito legal te ter aqui de novo. É. Ficamos super felizes. Muito bom sempre poder falar sobre animais, né? Eu sou veterinário e trabalho com Especialista em animal animais selvagem. silvestres, né? Animais selvagens. Explica Isso, pra gente, para começar, né? sim. Então, O que são animais selvagens, né? sim. Então, sou veterinário, né, e trabalho há 15 anos com resgate, manejo, reabilitação de fauna. Trabalho também com cão e gato, né, que são os animais domésticos. Mas a Uhum, minha especialização, né, eu sou mais conhecido mesmo com trabalho com fauna, principalmente animal selvagem de vida livre. E eu vejo uma uhum, dificuldade muito grande que não é essa dificuldade de entendimento, né, o que é um animal selvagem, não é só da população dita como leiga, né? Às vezes a gente vê veterinários mesmo, biólogos, eles não entendem muito bem, né? Acabam utilizando de uma forma mais generalista, né, esses termos, mas existe uma diferença, né? Animal doméstico, animal selvagem, animal exótico, animal silvestre. Então, para deixar assim, de uma forma mais simples, né, o entendimento, animal doméstico, um dos pontos assim que define o que é um animal doméstico é aquele animal, aquela espécie, né, que depende do ser humano para sobreviver. É um animal que ele uhum, está adaptado ao convívio do ser humano, né, um animal doméstico, um cão, um gato. Então, um cão ele não consegue se virar em uma floresta, ele não consegue encontrar alimento numa floresta, abrigo. Só se for uma floresta modificada, né? Uma floresta que já teve intervenção ali humana, já foi modificada. Então, o cão acaba conseguindo se adaptar ali por causa dessa influência. Mas, sim, o animal doméstico é um animal que depende do ser humano. E, assim, quando a uhum. gente fala doméstico, a gente fala de espécie, né? Tem a espécie dos cães domésticos, tem a espécie dos gatos. Então, todo indivíduo daquela espécie, o que nasce ali, você tem uma cadela ou um cão dentro de casa. Dentro de casa. Eles tiveram filhotes. Os filhotes são animais domésticos. Eles não são selvagens. Agora, os animais Uhum. selvagens são aqueles que vivem na natureza. São os animais que não dependem do ser humano em momento nenhum da vida. Não dependem para reproduzir, para encontrar alimento, não dependem para se proteger. Né? O animal selvagem ele é um animal que a vida dele é totalmente independente do ser humano. Então, a gente tem animal selvagem da nossa fauna, daqui do Brasil. Né? Se a gente for pegar aqui o país, a gente tem animal selvagem da nossa fauna. São os animais nativos daqui do território brasileiro que você encontra naturalmente aqui. Tem os animais selvagens. Tem os animais silvestres, que são exatamente esses animais da nossa fauna. Tá? Animais selvagens da nossa fauna. Silvestre que é da nossa fauna. Então a gente pega, por exemplo, uma onça pintada. Tem aqui no Brasil? Tem. É um animal selvagem, mas é um animal silvestre também. Uma onça parda, Uhum. uma corujinha do mato, um teiu, todos esses animais são animais selvagens, são animais que vivem na natureza, não dependem do ser humano para sobreviver e são da nossa fauna. Então, os animais que você encontra naturalmente aqui no território brasileiro são os animais silvestres. Tá? Agora, por exemplo, o leão. O leão é um animal selvagem, mas é um animal exótico, ele é fora da fauna. Você não encontra ele naturalmente aqui nas nossas florestas, nos nossos biomas. Você não encontra. Entendi. Então, o leão, o elefante, a girafa, todos eles são animais selvagens, mas são animais Uhum. exotéricos. Tá? Então, animal selvagem da nossa fauna é o silvestre, animal selvagem
da fauna de outro país, de outro território, é um exótico. Mas aí é lógico, tem também os desdobramentos, né? Tem, por exemplo, o porquinho da Índia. O porquinho da Índia é um animal que foi domesticado, mas ele é exótico, ele não é daqui da fauna do Brasil, ele é exótico, mas é um animal que foi domesticado. Né? Você pega, por exemplo, o pardal que você encontra nas ruas, né? Hoje em dia você encontra ele naturalmente, mas é um animal que ele foi introduzido aqui no Brasil, essa espécie, não existia. Então, é um animal exótico. Aí já entra uma outra categoria, animal exótico invasor. Então, quem tiver dúvida, quem ficar, né, não tiver entendido muito bem, pode me mandar mensagem, eu tenho o maior prazer de explicar. Mas essa explicação que eu estou fazendo aqui, inicial, introdutória, né, para muitas pessoas, ela é fundamental para vocês poderem entender como viver em harmonia com esses animais. Tá? Então, eu estou fazendo uma live aqui falando sobre os animais de Petrópolis. Então, são os animais da nossa fauna, os animais selvagens daqui da região, Mata Atlântica, e, porventura, eu posso falar também silvestre. Né? A gente tem aqui a onça parda, né, que tem aparecido bastante, graças a várias medidas de conservação, né, de proteção da natureza. A onça parda eu posso me referir a como animal selvagem, então eu posso me referir a como animal silvestre. Para não ter confusão, né, se é espécie daqui, se não é, a gente fala selvagem de uma maneira geral. Né? Leão é selvagem, é Entendi. selvagem, e o lobo-guará é De forma selvagem, mais e o ampla, cachorro-mato né? é selvagem. A gente chama tudo de selvagem para facilitar. Porque para você ter um Entendi. entendimento de onde ocorre cada espécie já é mais difícil, né? Às vezes você precisa de Uhum. uma pesquisa, alguma coisa assim. Então, aqui a live, né, a importância dessa live, eu fiquei feliz demais pelo projeto, né, assim, pelo ter me convidado, que eu tenho paixão, né, pela Mata Atlântica, pela floresta, pela montanha, e eu vejo como muitas vezes a gente sofre por não conseguir conviver, entender o que é uma vida selvagem, a gente sofre às vezes se machucando, se ferindo, né? Manipulando de uma maneira errada o animal, tendo às vezes um animal selvagem invadindo as nossas casas, revirando bicho, entrando em conflito Muita com os animais onça de parda fora. aqui, né, em Petrópolis. É, então eu vejo que assim a gente sofre e os animais sofrem também, né? Como é um animal que não vive, não assim, na origem ele não vive com o ser humano e acaba tendo esse contato íntimo aqui, né, com a expansão da cidade, né, a construção civil está todo vapor aqui em Petrópolis, né? Todo mundo está vindo para Petrópolis para morar no meio da natureza e aí vê, muitas vezes se assusta, né, a quantidade de animal selvagem que tem aqui. Então é até É. da nossa criação, né? A gente cresce muito com esse negócio de selvagem. Quando fala selvagem, selvagem é aquele, assim, de uma maneira errada, né? É aquele que agride, bate, não pergunta, não tem conversa, já parte para o ataque, selvageria, né? Tem toda aquela coisa de selvagem, mas selvagem não é nada disso, né? Selvagem e silvestre, a palavra vem de floresta, de selva. Então é um animal que vive ali na floresta, né? É um animal que vive na selva. Por mais que seja deserto, a gente acaba usando essa palavra de selvagem, né? Pode ser mar, mas a gente chama de animal selvagem. Então selvagem não é isso. Uma coisa que eu falo, né, com certeza, por isso que eu falei, eu trabalho 15 anos com animal selvagem. Eles têm muito mais medo da gente do que a gente. Tá? A É. gente olha para uma onça e a gente sabe que é uma onça. Uma onça que nunca viu um ser humano na vida, ela olha e ela não sabe o que é. Ela não sabe. É mistério assim para ela, né? Ela não sabe se vai atacar ela não identifica como presa. Então não existe registro de ataque de onça parda, nem aqui em Petrópolis, nem no Rio, nem em outros estados ao ser humano. E a internet ela é muito sensacionalista. A internet tem muita informação de confiança, assim, de boa qualidade, né, na internet, mas muitas vezes para o leigo chega uma informação e acha que é verdade. Então eu já vi muito vídeo falando de sucuri em Petrópolis e não tem sucuri aqui no nosso território, de onça pintada também. Eu já vi foto e vídeos de outros estados que teve briga de trabalhador rural, né, por qualquer desavença lá que eles tiveram, e teve briga de foice.
E briga de foice uma briga feia, horrível, né? Assim, de se ver. E compartilha essa imagem falando que foi ataque de onça parda, porque vê aqueles cortes profundos, né, na pele, grandes, extensos, e fala que uma pessoa foi atacada por onça parda no Bonfim, no Brejal, e compartilha, né? Eu acho isso um crime. Eu acho uma falta de respeito à pessoa, né, que acabou sendo agredida em uma briga, né, não é para acontecer, mas essas imagens, como chocam, geram um sensacionalismo muito grande. Então, Uhum. eu sou um veterinário que eu já mexi, já toquei, já manuseei onça parda, cachorro do mato, até tubarão, né? E eu vou te falar, as mordidas que eu tenho, cicatrizes na mão, são todas de cachorro doméstico. Eu nunca fui Olha picado, só. já mexi com jararaca, já mexi com cascavel, nunca fui picado. Assim, pode acontecer, né? Faz parte, né? É perfeito. Mas se o animal silvestre ou animal selvagem, ele tem um comportamento padrão. O comportamento dele, se você pega uma onça, Petrópolis tem várias onças pardas. Se você pega várias onças pardas, os comportamentos de todas elas vão ser comportamentos padrão. Então você sabe, um animal selvagem, você sabe para onde ele gira a cabeça, como ele dá ataque para se defender, se ele bate com a cauda, se ele bate com a pata, com a garra. Agora você pega 10 cães, os 10 cães podem ter comportamentos completamente diferentes um do outro, né? Por quê? Porque o cão ele tem muito comportamento original ali da espécie dele, que ele preserva, mas tem muito comportamento alterado pela criação nossa. Influenciado. Então você Humana. pega cão, tem cão que morde porque ele sente muito medo, tem cão que morde porque ele foi agredido, ele foi ensinado a morder, foi adestrado para morder. Então, os acidentes que eu sofri foram de animais que apresentaram animais domésticos, cão e gato, que apresentaram comportamento atípico para a espécie. Então, Uhum. mordida Então, assim, então, os mordida. animais selvagens. Desculpa, Fábio. Não, pode falar. Então, os animais selvagens, né, silvestres, não necessariamente representam um real perigo, né, pra gente. O perigo não tem. Não, Você não. pode entrar numa mata, você pode entrar numa trilha, você pode percorrer a trilha toda, terminar, ir até lá o cume, voltar, e não avistar nenhum animal selvagem. Mas todos Uhum. eles que estavam ali provavelmente viram você entrando na trilha. E eles só te acompanharam com os olhos. Tipo, quem é essa pessoa que entrou no território? O que ela faz? O que ela veio fazer aqui? E eles ficam de longe olhando. E eles ficam É um camuflados, eles respeito? É ficam um respeito quietos. deles ou é uma proteção? Proteção. Tem animal que está acostumado a ver, dependendo da trilha, tem animal que está acostumado a ver o ser humano. Então, ele pode ter vários tipos de comportamento. Tem animal que, por exemplo, ele se alimenta de insetos. E aí ele está lá na trilha, está vendo e olha quem é essa pessoa. Será que vai ser? Quem é esse ser, né? Será que representa um perigo para mim? Então ele fica olhando. Você sai da zona dele, do território dele, e ok. Agora tem animal, no caso, por exemplo, dos saguis, né, desses micos, que ele já associa o ser humano, muitos deles, né, já associam o ser humano com fonte de alimento fácil. Né? Então, ele pode, quando encontra num parque, né, tem muitas pessoas ali, você vê que vem vários saguis, vários biquinhos das árvores, pegar alimento fácil ali. Porque na natureza existe uma economia de energia. Né? Você imagina, você é um sagui, você acorda, você está com sede, você precisa ir até o outro lado de um monte lá para encontrar uma água. Aí você está com fome, você encontra uma fruta, daqui a pouco acaba a fruta ali, você é obrigado a percorrer uma extensão para encontrar mais fruta. Agora, se tem uma praça que tem várias pessoas ali na praça, e o sagui ele acorda, ele vai procurar alimento, ele vai onde? Ele vai onde tem um alimento mais fácil. Então, você concentra animal selvagem ali na praça onde tem pessoas que alimentam o animal. O animal ele é do menos esforço na floresta, porque precisa poupar energia, porque não sabe quando que vai encontrar alimento,
se vai aparecer um predador que vai precisar fugir, então precisa poupar energia. Então vai onde o alimento é mais fácil. Então vai nas pessoas. Sendo que os alimentos eles não são prontos, né? Eu já peguei sagui aqui em Petrópolis com cárie. Os animais pegam biscoito, pegam vários tipos de bolo, vários tipos de alimento e levam para a toca. E esse alimento estraga, fermenta, mofa na toca e leva doença para toda a família, né? Quando você alimenta um animal selvagem, ali, um sagui, no meio de uma tem uma praça, né? Acontece muito ali no parque, na Rua Ipiranga, né? Que é o parque municipal, as pessoas vão ali fazer piquenique e alimentam saguis. Eu já falei, né? Não alimentos, expliquei tudo, e mesmo assim as pessoas continuam alimentando. E aí, quando você, imagina, você concentra o sagui ali, um alimento que não é próprio. Aí tem gente que fala, eu alimento com banana, né? A banana ele come. Sim, mas a banana ela pode estar contaminada com a sua saliva, né? Existem herpes vírus que a gente tem no corpo, pode ter a pessoa nunca apresentar sintomas. E se o sagui pega e espalha para a família aquele alimento e aquele vírus, você pode dizimar uma família inteira de sagui pela contaminação do alimento. Né? Olha só. E você imagina, tem uma praça ali, uma pracinha, todo mundo fazendo piquenique, uma área descampada, uma clareira, tudo fazendo piquenique. Ali é uma concentração de pessoas, em volta ficam vários saguis, e você começa a tirar predador de dentro da mata, porque como tem concentração de alimento para o sagui, também concentra alimento para o predador ali. Então ficam vários saguis e aí você E aí você mexe em todo o sagui. ecossistema, né? Aí você causa um desequilíbrio terrível. Então, assim, o animal selvagem não vai Desequilibra. alimentar a gente. Esses animais eles vão encontrar alimento na mata. Não precisa se preocupar. Tem gente que fala que estão desmatando, né? E aí o animal não vai encontrar alimento. Eles encontram, sim. Sagui se alimenta de goma, de árvore. Tem um dente preparado também para arrancar casca de árvore. Você não vai conseguir fazer uma alimentação bem equilibrada. A gente sabe que quando a gente oferece muito de um determinado alimento que é saboroso, os animais acabam comendo muito daquele alimento e causa desequilíbrio. Então você encontra osteodistrofia, diabetes, animal selvagem com diabetes, não era para ter. Então, assim, é só Nossa, problema, tem né? gente que Assim, já tem. isso é só problema. E aí, Tem gente que por alimento. sim, pode Desculpa. falar. Não, pode Não, tem falar. gente que tem esse hábito, né, de alimentar, tem, sei lá, um miquinho assim em casa, que vai lá todo dia e alimenta todos os dias com banana e nem sabe o que está fazendo, né? O que está E causando. acho que está fazendo bem, está fazendo uma conservação. Então, lembra que eu falei, né, no início da live, animal selvagem é aquele que não depende do ser humano para sobreviver. Tem várias outras Uhum. definições, mas essa é o que eu trago como principal, né, quando a gente fala uma diversidade, né, de pessoas que estão ouvindo. Tem gente que tem experiência, que está assistindo live, então vai assistir depois, às vezes tem até mais experiência que eu, né? Mas tem gente que está ouvindo eu falar a primeira vez, então a gente está falando para todos, né? Então, o que eu trago como característica principal é essa. É um animal que não depende do ser humano. Então, ele tem um alimento na natureza. Existe a sazonalidade dos alimentos. Então, tem épocas das frutas certas de cada estação. A gente está acostumado a ir no supermercado e o supermercado oferecer no ano inteiro todos os tipos de alimento. Né? Todas O ano aí. inteiro. Não tem mais tanto sazonalidade. A gente vê que até alimento tipo época de Natal, né? Panetone, rabanada a gente encontra agora nas padarias, né? Então são assim, estou só dando um exemplo que como a indústria, né, de alimentos ela oferece, né, o mercado ele oferece todos os alimentos no mundo inteiro, mas na floresta não é assim. Então não existe animal selvagem no mesmo, não existem essas doenças, né? Eu falei diabetes, não existe nem doença genética em animal selvagem, né? Porque a seleção ali dentro é muito forte, né? Assim, é muito criteriosa. Os animais selvagens, eles são animais atletas, porque eles precisam escalar, eles precisam correr, eles precisam mergulhar, eles dormem muito, né? As aves, elas dormem às vezes 12 horas, dependendo da espécie, né? Começou a anoitecer, elas já se recolhem, começou a amanhecer, elas já estão na atividade, voando, né? Muito ativo. Então, eles têm uma dieta Mas e os filhotes, Felipe? balanceada. Sim, é importante falar sobre os filhotes, né, nessa época. Filhote assim, é um desafio grande também.
né? Principalmente agora na primavera, que a gente está vendo aí, a estação começou na sexta-feira, né? A primavera é a estação reprodutiva, né? Da maioria dos animais, e até mesmo se a gente for falar de flora, né? Qual é o símbolo da primavera? O símbolo da primavera é a flor. A flor é o órgão reprodutivo, né? Falando assim popularmente, de uma planta, né? Ali vem a abelha, vem beija-flor e poliniza, né? Faz aquela reprodução ali que chama de sexuada, né? De uma planta para outra. Então a flor é um órgão reprodutivo e a primavera é a estação da reprodução dos animais. Então você começa a perceber quando o clima passa do meio do ano, o clima vai mudando, a gente começa a ir para o final do inverno, a gente chega em agosto e já começa a esquentar, os animais já começam até a reproduzir. E agora, a gente já está na primavera, eu já pego os gambás, os passarinhos, que eles já estão saindo do ninho, já estão saindo ali da mãe e estão começando a procurar os alimentos. E aí é um problema sério aqui na região, né? Não é exclusivo nosso, né? Em outros lugares também, mas eu digo aqui na região que a gente tem uma fauna riquíssima e a gente encontra alguns filhotes que estão separando da mãe, né, tipo gambá. Tá amamentando ali, ele começa a sair, procurar ali na região onde ele pode encontrar alimento, né, começa a escalar, começa a se exercitar. E o ser humano, de uma maneira geral, quando vê um filhote sozinho, tem aquele comportamento de querer resgatar um animal órfão, a mãe sumiu e esse animal ele não vai sobreviver. Então, Exato. aí começa o resgate. Então, aí já começa a influência, que a gente chama de antrópica, né? A influência do ser humano na vida selvagem. Aí você já pega, você procura substitutos para o leite materno, que não existe leite de gambá. Então, você começa a procurar substitutos, você já começa a humanizar o animal. Existe uma crença de que você pega um filhote de gambá, de passarinho, você cuida e depois que estiver ok, forte, você solta. Vai morrer, infelizmente. Se você está em posse de um filhote e você não tem treinamento para estimular comportamento antipredatório, ensinar a encontrar alimento na natureza, ensinar a escalar. Se você não tem esse treinamento para fazer com o filhote, você vai ficar aí 1 mês, 2 meses cuidando do filhote. Quando você soltar, ele vai morrer. Tá? Se ele não não vai morrer, existir, né? ele vai procurar um ser humano para se aproximar e o ser humano vai acabar pegando. E a gente sabe que o problema de tráfico de animais selvagens é muito grande no Brasil. Então, é uma ilusão achar que eu peguei o animal, vou cuidar e depois eu vou soltar ele. Tem gente que já Cuidei. falou comigo, já reabilitei, cuidei de ouriço, cuidei de gambá, já soltei, cuidei de passarinho, soltei. Sinto informar, 99,9% de chance de não ter cuidado. Sim, é triste, né? Assim, ouvir isso, mas é realista. Né? Você precisa ter treinamento. Então, eu recomendo, né? Encontrou um animal selvagem, liga, tem a linha verde do programa, a gente pode disponibilizar para vocês, um 0800 que não tem assim de cabeça, né? Mas a gente pode, quem puder, né? Quem tiver na internet pode até procurar aí no Google, colocar de repente, bate-papo. Não sei de cabeça agora, não vou conseguir procurar, mas pode depois mandar mensagem que vocês têm a linha verde do IBAMA, que eles orientam, eles vão, procuram buscar. O ideal é mandar o animal para um centro de triagem para poder ter um cuidado, né? E o filhote de passarinho vai aumentar ainda bastante, né? A gente começou a primavera agora. Vai aumentar bastante o filhote de passarinho. O filhote de passarinho sai do ninho, começa a aprender a voar, ele cai no chão. E a mãe alimenta ele no chão. Então, tem gente que vai lá, pega e retira esse passarinho. E outro ponto importante E o também falar que é você sobre faz numa hora dessa? criança. Deixa que a mãe. Tem que deixar. Oi? Então, assim, Deixa. assim encontrou, tem que deixar. Existe um Eu perigo ali, de já repente passei tem por isso, cão, tem inclusive. gato, tem cão. Se tiver um cão, tiver um gato, alguma coisa assim, pode de repente colocar numa caixa, colocar em um local alto, mais separado, um pouco mais distante. Às vezes o muro A dá mãe com vem e uma resgata. floresta e isso, aí a mãe vai lá e cuida. Você bota em uma caixa de papelão e coloca um local onde o cão e o gato não vão
ter acesso. Né? Pode colocar do outro lado, Uhum. na área da mata. Porque pelo chiado, pelo assovio, dependendo da espécie, né? Pelo som, o filhote, ele há pouco tempo eu estava até manipulando um cão, né? Um filhotinho que tinha fugido da casa, eu fui, peguei ele na rua, e aí o filhotinho começou a chorar como se tivesse assim, tipo, sentindo uma dor muito grande. E aí a pessoa estava ali tudo achando, ele tá sentindo dor. Eu falei, não está sentindo dor. Esse é um comportamento natural de quando você segura um filhote, o filhote começa a berrar. Essa, tipo, me solta, eu quero fugir, eu quero sair. Às vezes, quando a gente vai fazer vacina, tem alguns filhotes que eu vejo assim, tipo, o bulldog francês faz muito isso, às vezes o shih tzu faz muito isso. Na hora da vacina, o filhote berra, berra, mas a vacina nem doeu tanto. Às vezes ele sentiu só um geladinho ali da vacina que estava na geladeira, né? Nem doeu tanto o espetado na agulha. Às vezes o filhote você vê na vacina e chora depois. Que ele sente um desconforto e ele não entende o que é, e ele começa a berrar para chamar a mãe. É um comportamento natural de sobrevivência. E aí a gente acha que o animal está berrando, está chorando ali, e é por sofrimento real, uma dor física, alguma coisa assim. Não é. É só uma medida de sobrevivência. E aí o filhote, quando Entendi. ele se vê sozinho, quando ele se vê, tem um humano ali, né, uma pessoa, um ser diferente ali, ele começa a piar, ele começa a subiar, ele começa a vocalizar para atrair a mãe. Então você colocando em área de mata, você aumenta muito a chance, né, do animal sobreviver. Então o filhote, a recomendação é não mexer no filhote. Agora não tem jeito, né, às vezes está em local e não tem onde colocar, aí pode até ter um jeito de cuidar desse filhote. E o que eu estava falando de ninhada é o seguinte: ninhada, quando a gente fala ninhada, é quando nascem vários filhotes na gestação. Essa medida que a natureza encontrou, né, é uma medida de sobrevivência, que é naquela quantidade sobreviveu. Quanto menor a chance de um animal sobreviver, um filhote sobreviver, maior número de filhotes a mãe tem, que é para naquela leva algum sobreviver e conseguir perpetuar a espécie. Então, por isso que assim, na nossa espécie aqui, né, eu, Kio, né, um humano, a gente tem um filho. De uma maneira geral, é um filho. A gente sabe que existem gêmeos, dois, três, pode acontecer, né, até mais. A gente sabe que, de uma maneira geral, é um filho só. Por que a gente tem um filho por gestação? Porque tem chance altíssima desse filho sobreviver. Sobreviver. Agora, quanto maior número de filhotes, menor a chance. Então, um gambá, né, usando aí no exemplo do gambá, mas serve para todos os animais, tartaruga marinha, todos colocam, né, vários ovos ali. Por exemplo, nasceram 8 filhotes. Daqueles 8, tem um que de repente nasceu com uma formação do coração, estômago, fígado, metabolismo, deficiência, animal cego, animal sem olho, né, sem ocular, animal com o ouvido tampado, animal sem o ânus, não consegue defecar. Então, ali na ninhada nascem vários filhotes e tem muitos que já nascem com alguma alteração. E a mãe, instintivamente, tudo, ela sabe que aquele animal já nasceu com um problema, um filhote daqueles, e a mãe abandona. Infelizmente, né? Assim, pra gente, é triste. Realmente, assim, a mãe abandona porque ela não, ela abandona o filhote, para o organismo dela se recuperar, ela não ficar um mês, 2 meses amamentando o filhote. Ela abandona o filhote que o organismo dela já começa a se preparar para gerar um novo filhote. Então, a mãe ela Uhum. abandona o filhote que ela sente que não vai sobreviver. Falando vingar, né? Popularmente. O filhote não vai vingar. A mãe abandona. Então, eu já peguei filhote de tatu, filhote de ouriço, vários animais que a mãe abandonou. E a gente cuida, alimenta, o animal está bem, tudo. Um belo dia você chega lá e o animal está morto. E aí vem a frustração. E aí eu explico isso para, né, muitas pessoas que pegam filhote, eu explico isso. Ó, o animal estava órfão, o animal foi abandonado, porque a mãe provavelmente percebeu alguma coisa que nem eu, como veterinário, consegui identificar. E aí, às vezes, depois que o animal morre, a gente faz necrópsia, a gente faz alguns exames e a gente identifica que o animal tinha uma má formação, por isso que a mãe abandonou. Né? A natureza é assim, é diferente da nossa espécie. Então, o Então, que eu você recomendo? como Né? veterinário,
Você, como veterinário, num caso desses, então você cuida ainda, mesmo que a mãe tenha abandonado. Então, eu acabo É. cuidando, né? Mas assim, porque existe a questão do indivíduo, existe a questão do coletivo. O veterinário, ele cuida também do coletivo, mas tem uma tendência, de uma maneira geral, do veterinário focar no indivíduo, né? O animal está em sofrimento, precisa aliviar o sofrimento do animal, o animal está precisando de cuidados, precisa, né, oferecer cuidados para esse animal. Mas quando a gente pega e fala de conservação, e a gente já entra numa área muito bem trabalhada pela biologia, o que está prioridade é sempre o coletivo, não é o indivíduo. Então, muitas vezes, se a gente pensar pelo lado da biologia, lógico que existe a medicina da conservação também, mas assim, se a gente for pensar pelo lado de conservação, você não resgata animal que a mãe abandonou. Você deixa o animal lá, que existem outros animais na floresta que vão se beneficiar daquele filhote, eles vão se alimentar, desde as formigas, predadores, urubus, animais que são sanitaristas ali, que recolhem os corpos dos animais que estão mortos, e eles se alimentam daqueles animais. Então, a natureza ela tem um ciclo, né, que tudo está ali interligado. Então, eu falo, normalmente a gente interfere na natureza, fazendo resgates, quando existe a nossa responsabilidade real. Tipo, o animal foi atropelado, o animal levou tiro, às vezes chumbinho, acontece muito, já atendi muito tucano com tiro de chumbinho, porque o tucano ele come passarinho. E aí tem gente que fica com raiva do tucano, que comeu o passarinho, vai lá e dá tiro no tucano. É absurdo, crime, né? Contra a fauna. Então, a Uhum. gente, um ser humano ali, qualquer um indivíduo tacou fogo na mata e aí vários animais foram queimados. A gente precisa resgatar, é nosso dever, até moral, cuidar desses animais, que, né, como volto, né, sempre ao mesmo ponto, e os animais estavam ali convivendo entre eles, independente, né, sem independentemente do ser humano. Então a gente foi lá, a gente explodiu pedra com dinamite, tacou fogo na mata, jogou produto tóxico no rio, atropelou, deu tiro, né? Ou então o cachorro também não tem culpa, o cachorro foi no instinto, mas é um animal doméstico, que está no rio, uma pessoa foi lá, atacou o animal selvagem. Então, todos Atacou. esses animais Uhum. selvagens, a gente precisa remediar essa nossa influência em cima deles, né, negativa. Então, a gente precisa resgatar e a gente precisa cuidar. Agora, lá no meio da floresta, quando uma pessoa foi fazer uma trilha lá no cobiçado, no cortiço, no castelinho, o Parque Nacional encontrou um animal selvagem lá no meio da floresta e fica lá, ninguém mexe. Tá? Então, assim, lógico que a gente sente pena, eu como veterinário, e até mesmo dependente da produção, como indivíduo, às vezes, olhando o animal selvagem, né, eu acabo ficando com pena realmente, resgatando, né, dependendo do caso que for, mas assim, existe uma frase que fala que o animal selvagem não sente pena dele mesmo, né? O animal selvagem ele vive a vida dele, ele não sofre por antecipar o amanhã, que é o amanhã ele vive hoje. O que eu preciso fazer hoje para sobreviver? Eu estou com fome, vou reproduzir, eu vou procurar abrigo, vou me defender de predador. Então, o passarinho ele está lá no alto da árvore e ele morre sem sentir pena de si mesmo. A gente que sofre com antecedência, a gente que sente, a gente que tem todo esse lado afetivo que os animais selvagens têm, né? Apego, né? Apego. Então, aqui na live, né, ela é importante, muito, eu estou trazendo toda essa conversa, porque eu vejo que as pessoas têm muito medo, as pessoas têm vontade de cuidar. Né? Eu peço que depois, de repente, no futuro, eu possa ir presencialmente na sede, a gente pode fazer treinamento, né, para lidar com o animal selvagem, sem filhote, eu me coloco à disposição. A gente pode fazer treinamento para como que eu cuido de um filhote de um passarinho, como eu cuido de um filhote de réptil, de um jabuti, né? Como eu cuido de um filhote de um mamífero, de um gambá. A gente pode fazer, né, um dia, fazer um workshop, coisa assim, como é uma ONG, né, também nem tem custo, assim, de É uma ótimo. geral, quando eu trabalho com ONG, assim, nem tem custo, nada disso. Eu tenho eu gosto, né, de fazer, e outras cidades, outros estados já estão fazendo isso, e é uma coisa que falta muito em Petrópolis.
né? Falta Treinar a muito população essa a saber educação, né? lidar. Aí vai identificar essa questão de resgate, vai cuidar, vai fazer parceria através das ONGs, com os órgãos públicos ligados ao meio Até ambiente. poder para quem contatar, né, num momento de atropelo, de, sei lá, se deparar com um animal silvestre numa estrada, por exemplo, coisas Entrar em básicas. Encontrou uma isso. aranha em casa, para onde se leva? Você vê, por exemplo, abelhas. A gente encontra um órgão que faça recolhimento de abelha público. Tem aparecido muita abelha e a abelha às vezes fica ali no orelhão, foge, faz uma colmeia. E não tem, só tem empresa particular que faz recolhimento, né, de abelha. Então não tem empresa pública. Então nem tudo a gente consegue, através do poder público, ter o apoio, né, gratuito, mas dá Aham. através de parcerias, né? Eu já trabalhei muito com isso, né? Parcerias, e às vezes a gente acha que é algo impossível, é só, às vezes, uma conversa. A gente senta, conversa, a gente consegue fazer parcerias, a gente consegue material, a gente consegue fazer uma rede de apoio, montar ali, ter um networking ali de, tem esses moradores que conseguiram se cadastrar até na prefeitura como protetor, já tem isso na prefeitura de Petrópolis, protetor de animais, né? Você pode se cadastrar como protetor, e aí essas pessoas cadastradas recebem um treinamento, então elas estão qualificadas, elas querem fazer. Eu sei que se a população tem muita boa vontade, né? Quer fazer, quer se juntar. Já teve um grande incêndio uns anos atrás aqui, acho que foi 2014, por aí, né? Nesse período, e eu vi como a população se uniu. Algumas pessoas entraram em contato comigo, queriam apoiar, ajudar, e eu falei, eu só não vamos mexer em dinheiro, vamos mexer só em material, que dinheiro já entra em umas questões assim que já são mais complexas. Vou fazer uma lista de materiais, tanto para fazer curativo, animal queimado, como caixa de transporte, tudo. Eu fiz uma lista, e assim, essa lista, por ser só material, não ter dinheiro, a gente conseguiu equipar órgão público que estava precisando, através de doação, muito mais fácil. A gente conseguiu um caixa de transporte. Eu fiz atendimento veterinário, eu doei a mão de obra veterinária, não cobrei nada. E aí essa lista, vieram os insumos, soro, pomada, tudo para poder tratar. E assim a gente fez um trabalho grande. E foi só assim, através de parceria, juntando pessoas, né, boa vontade, e funcionou super certo. E Ai, aí eu que fico feliz legal. demais, né, quando o projeto chama, né, profissional, vi lá, PT também já teve, né, assim, alguns eventos profissionais que são bem legais, vai ter mais alguns eventos aí, live também, pessoas assim, super experientes, muita gente aí eu conheço. E é só questão, às vezes, de um dia sentar e conversar e todo mundo topa, todo mundo soma, né? Porque eu vejo Uhum, que existe muita claro. acusação, né? Tem um outro lado agora político, né? A gente falando, tem muita acusação, né, da falha. Ah, ninguém recolhe, não tem órgão público, órgão ambiental que não recolhe, o órgão está fechado. Então a gente fica muito acusando, que não resolve. Não resolve. Vejo assim de Não. anos, não resolve. Aí cria uma briga, um desentendimento, um mal-estar e nada funciona e quem sofre são os animais. A gente também, mas são os animais. Então, assim, rede de apoio, tem grupos de trabalho aqui em Petrópolis, né? É. Tem grupo que já estava mais ativo, não estava mais tão ativo. Então, tem grupo do Sagui da Serra Escuro, que é um animal aqui da nossa região, que já teve pesquisa aqui. Tem grupo de trabalho de São Pardo, que faz parte. Então, você ter uma rede de apoio, informações de confiança, fazer um treinamento até mesmo para aprender a identificar fake news com animais, né? Eu acho isso extremamente Uhum. importante. E a Eu partir também daí a gente acho essa consegue parte desenvolver. educativa, acho de extrema importância. Sim, é a educação mesmo que muda, né? As coisas. Não é briga, não é punição. Punição, às vezes, você muda algumas coisas, mas assim, as pessoas fazem porque foram punidas e não porque entenderam que estava errado, né? Na punição. Então, assim, a educação realmente traz consciência, traz entendimento, traz compartilhamento de experiências. E às vezes eu, como veterinário, vou em uma região
e tem morador local que é mateiro e sabe muito mais de várias coisas da natureza do que eu. Então, assim, a gente sempre soma, né, os conhecimentos. Né? O trabalho é multidisciplinar. Cada vez mais está Uhum. em alta e está aumentando cada vez mais é, a ciência cidadã. Existem aplicativos onde você faz registro de animal, você faz levantamento de animal, existem premiações, publicação de artigo científico. Então, um morador pode não ter uma faculdade, uma Pode formação, ajudar nesse pode monitoramento, né? participar de monitoramento, pode participar de encontros de cientistas. Hoje está muito assim, né? Está abraçando muito. Né? Os saberes tradicionais são cada vez mais valorizados, que foi há muito tempo, né? Desvalorizado, colocado à parte, só o que era produzido dentro de uma universidade, que era considerado, né, como de qualidade. E hoje em dia está vendo que, né, foi o que eu falei, você encontra indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todos com conhecimentos assim, profundos, ancestrais, que a gente não encontra em livros. E se a gente não tiver essa parceria com a população local, com os, né, moradores nativos, né, a gente não consegue É fazer um trabalho. verdade. Não é só o técnico científico aprendido na faculdade. Então, a conversa, né, de trazer o meio acadêmico, científico, junto da população e juntar o seu multidisciplinar, eu acho que é o que faz diferença. Vamos trazer mais. Até meio-dia eu vou ficar falando aqui. Até meio-dia de amanhã eu falo, se você deixar. Pode falar à vontade. Quando o pessoal estiver aí assistindo, querendo mais palestra. É, mas eu estava dizendo que vamos fazer mais lives e trazer dessas parcerias e essas trocas, né? Para a gente trazer para todo mundo, para a população, para Araras, para Petrópolis e para quem mais estiver interessado, né? Bairro, Oi? Desculpa, eu tem não te ouvindo. a reserva biológica, a área toda ali de Araras, né, a região de Araras, né, a gente falando desse pedaço de Petrópolis, a região toda ali de Araras, né, tem reserva biológica de Araras, tem Mona Maria Comprida, tem umas unidades de conservação que tem pessoal extremamente capacitado ali dentro, né, fazendo um excelente trabalho e a população pode recorrer a eles, né? Não recorrer só exatamente quando precisa. Aparecer um animal aqui machucado, então está entrando na minha casa. Aí chegar, eles estão fazendo um trabalho excelente de educação ambiental, essas unidades de conservação estão realmente abraçando a população, elas estão também com essa pegada, né, de juntar os saberes da região, tradição da região, entender, né, como era, o que aconteceu, o que tinha antes, o horto, como se transformou, tem a nascente do Rio Araras, tem tanta coisa ali que é riquíssimo, né? Eu acho que sair um pouco também da internet e procurar percorrer a região, a gente vai se entendendo, né? A gente vai se curando, né, de tanta tecnologia, de tanta coisa artificial, luz artificial, alimento artificial, sintético, É, industrializado, tantas coisas assim, né? E o projeto já tem essa pegada, né, da questão do lixo, de limpar, de renovar. E o lixo, ele existe o lixo físico que a gente vê ali, a matéria ali, mas existe todo o lixo que a gente carrega emocional, psicológico, muita coisa que a gente precisa se renovar. E já está comprovado, né? A gente pega lá no Japão de banho de floresta, tem até um nome específico. 5 minutos dentro da floresta, sua pressão, se está alta, já começa a baixar, você já começa a desacelerar, já começa a sair da ansiedade, né? Já começa a se curar, porque nós não somos artificiais, nós somos seres orgânicos. E a gente ficar dentro de uma floresta, de onde a gente lá atrás vivia, né? A gente saiu
para fazer a urbanização. A gente começou a adoecer, né? A gente começou a ficar muito em internet, muito em WhatsApp. Eu sei que eu falo que assim, eu sou muito assim por causa do trabalho, milhões e milhões de mensagens, de Instagram, de WhatsApp, e-mails, um monte. Sim, às vezes não tem nem como a gente fugir disso mais, né? A gente acaba ficando preso nisso. Mas valorizar, né, onde vive, frequentar e estar junto. Tem um projeto aí fazendo um trabalho excelente. Quem ainda não conhece o projeto, às vezes entra na live através do Instagram. Já vi que tem algumas pessoas aqui que já apareceram, né, durante a live, que são até de outras cidades, outros estados. Então, vieram, né, através do perfil. Então, por mais que não esteja aqui em Petrópolis, vai aí no território de vocês, vai aí no nome de vocês, se Vale para outros instalado, lugares, né? vai para outros lugares e É, fortalece. Deixa eu sempre em todo perceber lugar. que tem muita coisa legal, que além do cheiro, Várias pessoas aqui te parabenizando, Felipe, pelo seu trabalho, agradecendo pelos ensinamentos. Está conseguindo ver? agora eu estou voltando aqui no bate-papo. Muita gente te agradecendo. Quer dar uma olhadinha aqui no balão de perguntas? Acho que tem uma perguntinha aqui. Para mim, o balão de perguntas está aparecendo. Pô, tô vendo muita gente aqui que já Deixa eu ver passou. para você. Tem gente tem gente que falou antes, né? Falou que estava em aula, perguntou se iria ficar gravado para ver depois, que estava no trabalho ainda. Oi? Desculpa, não te Não, ouvi. muita gente Falhou para entrou mim. em contato falando que iria estar em aula, ou então no trabalho, queria assistir a Ah, live, se iria ficar gravado depois, né? Perguntando, então passou. a gente vai deixar no YouTube, gente. Vai deixar no feed daqui, né? Mas depois ela vai para o YouTube, nosso canal no YouTube. Então, quem quiser, Ah, se alguém te perguntar, não puder ter assistido e quiser assistir, vai estar lá. sim. Então, ótimo. Aí eu mando o link também. Então, fazer um resumão, né, Isso. assim, do que eu vim Eu te fazer passo aqui, né, depois fazendo o assim um link, aí resumão, você... ótimo, beleza. Fazendo assim um grande resumo, o que eu trago é o seguinte: animal selvagem não é o que a gente acha de selvagem. São animais que são adaptados ali à natureza, eles têm a vidinha deles, eles levam a vida deles e a gente representa muito mais perigo, uma fonte de medo muito maior para eles, né? Então eles não vão atacar. A gente não tem animal selvagem aqui no Brasil de uma maneira geral que simplesmente vai olhar uma pessoa e vai atacar. Os animais eles se atacam para se defender, né? De sobrevivência. Então animal encurralado, animal que as pessoas tentam pegar à força, animal que às vezes, muitas vezes acaba sendo pisado. Então você viu um animal selvagem, você avistou uma onça, um lobo-guará, um cachorro do mato, um gato selvagem, olhou, fica parado que ele vai embora, ele não vai te atacar. Ele já percebeu você muito mais tempo do que você percebeu que não faz. Então, então, deixa ele quietinho e vai embora. Não berra, não fica desesperado, não sai correndo, não faz nada disso. Fica olhando para o animal. Se quiser se afastar, se afasta andando de costas, olhando, né? Não fica encarando o animal, olho a olho. Não fica encarando. Fica olhando para o corpo do animal, fica, às vezes, olha um pouquinho para o lado, mas, assim, vai se afastando de costas, devagarzinho. Porque, normalmente, o animal, antes de você fazer isso, o animal já foi embora. O animal não fica Ele já vai, olhando para né? você. Ele já vai. Então, não se preocupe, tá? Então, não vai atacar. O nosso alimento é o nosso alimento. O que a gente come, muitas vezes, faz mal até mesmo para a gente, né? É, E a gente come imagina para porque é ele. saboroso, mas para eles, mesmo os naturais, você vai para a floresta, você vai fazer uma trilha, você tem que trazer o seu lixo, mesmo o seu lixo que é natural, de alimento, orgânico, natural, que às vezes tem semente ali de uma fruta que é exótica para a região. E de tantas pessoas jogarem sementes ali, de frutas, acabam surgindo árvores que são exóticas também da região. Então, assim, traga tudo que é seu, traz, joga no seu lixo de casa, leva para reciclar, coloque na compostagem, na floresta nada. Quando você for para a floresta, pode passar fruta do solar, um repelente, uma coisa assim, mas você evita usar
perfume, coisas de cheiro forte, que os animais também, às vezes, você acaba sentindo um cheiro que não é. Acaba gerando até, ele não vai te atacar por causa disso, mas acaba gerando um estresse na vida. A gente tem que ir impactando o mínimo possível no seu bairro. Então, tomar muito cuidado. Existe uma redução de risco para os animais também, que quem faz trilhas grandes estão até recolhendo fezes, as próprias fezes, né, e não deixando na vida selvagem. Então, assim, traga tudo que é seu, né? Dependendo de onde você for, você vai ter que fazer isso. Então, Uhum. não se preocupe com a selvagem, liga para a linha verde do Ibama. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar essa mensagem também, não precisa ficar com vergonha, né? Pode mandar selvagem, se puder, eu respondo. Tem uma pessoa só que Vamos. deixou uma dúvida, Sim, deixou uma pergunta. Ela falou que as pode mandar. serpentes venenosas são muito frequentes lá na casa dela. Perguntou como lidar com elas, com serpentes venenosas próximas à sua casa. Só para a gente não deixá-la aí. Então, a serpentes, aranhas, escorpiões, né? São animais que eles vão muito onde tem acúmulo de madeira, entulhos, galhos de árvore, e onde tem, principalmente serpente, onde tem bicho também, porque tem o alimento para serpente, né? Tem ali ratos, vai se alimentar, ou então baratas, tá aí as aranhas, de repente escorpião vai se alimentar. Então manter o terreno o mais limpo possível, né? Não deixar acúmulo de madeira. Se você tiver madeira em casa, tem gente que tem para cerca, né? Tem galhos, tem madeira para lenha, né? Lareira, então fogão a lenha. Coloque em um quarto bem fechado, com porta, com janela, com tela, tudo bem fechado para você evitar que entre esses animais. Porque a serpente ela vai procurar alimento, um ratinho, ela vai procurar muitas vezes um local para se aquecer. Então, às vezes tem lareira, ou então fazem fogueira no quintal, tem uma coisa, fica uma brasa por ali, o animal pode acabar ficando por ali, pela região. Mas quando você mantém o terreno, a recomendação principal é manter o terreno mais limpo possível, não deixar acúmulo de madeiras, entulhos, lixo sempre em lata, tampa, né? Lata de lixo com tampa, ração de cachorro, de gato, não deixar exposta à noite, porque a cobra, a serpente não vai comer, mas o rato vai comer. Então, lembra que eu estava falando de a gente ir aproximando os animais, que acaba aproximando em cadeia quando tem uma fonte de alimento? Se você tem lixo orgânico, né, para compostagem, de repente, alguma coisa assim, tira tudo. E a Uhum. serpente, escorpião e aranha, tem gente que tem criação de galinha, e para evitar isso, ou então até começa uma produção, uma criação de galinhas, produção não, criação de galinhas, que é um animal que cisca, e normalmente onde tem galinha não tem escorpião, não tem aranha, e é bem difícil também aparecer serpente, né? Inclusive, mas também é bem difícil. Normalmente onde tem galinha não aparece muita serpente, não. E olha que galinha, às vezes, atrai bastante rato, né? Então, precisa ver isso tudo. Ah, tem galinheiro. A serpente está indo para aí, ela está procurando, ela vai através, né, da localização de partículas de odor no ar, ela vai localizando para onde ela vai. E aí ela vai, e provavelmente tem uma fonte aí que tem um ratinho, algumas coisas. Às vezes tem lixão, às vezes tem rato de lixo, tem que ver isso tudo. Então, procurar até lá, pode botar uma tela rente no chão, que aí já é mais difícil da. Se tiver cerco, bota uma tela, Uhum. 15 centímetros, 15 centímetros, só uma tela rente no chão, que você já evita muito que passe rato e que passe serpente também. Lógico que ela pode até passar por cima, mas assim, você já evita 90%. Você já vai reduzir muito. Mas tem área que realmente tem muita serpente, agora está acontecendo cascavel. Né? Ah, Tá, ótimo. cascavel. Você pode botar uma cerca pequena. Tem gente que também aí já é mais crença, né? Não é tão científico assim, mas faz sentido também. Tem gente que espalha muita casca de alho, cebola no terreno, ao redor, porque o cheiro, como é forte, mascara as partículas de odor que as serpentes localizam para chegar até a presa.
Então, quando eu Ah, acampava, legal, muito não sabia. isso. Agora eu quase não acampo, né? Faço mais trilha, assim, acampar mesmo, eu acampo muito pouco. Mas quando eu acampava muito, na hora que eu ia fazer comida, eu pegava casca e aí de cebola, né, alho, e espalhava ao redor da barraca, para a serpente da barraca. E assim, nunca entrou, né? Ah, E faz sentido também, né? Você espalhar, porque aí tem cheiro forte, ela não vai conseguir localizar, ela normalmente não vai passar por ali. É uma boa. Tem gente ah, que entendi, coloca, porque ela não sente o outro cheiro. ela não consegue localizar, que ela vai seguindo pelo cheiro, né? Que são essas partículas que eu Ah, falo. muito interessante aí, mais uma dica maravilhosa. Uma medida também, que aí quem tem piso, às vezes quem está me ouvindo está falando, aqui é tudo piso e aparece serpente. É colocar fita dupla face, né, cola dos dois lados, tem vários tipos agora de fita. Colocar no chão, no piso, Uhum, que na hora que a serpente vai passar, ela meio que dá uma cuidada na residência. Passar na porta, às vezes está entrando na sala, na cozinha, passa a fita ali, passa. Tem umas fitas que são bem potentes. Mas aí, se você pegar, aí eu não recomendo ficar manipulando, chamar alguém, um guarda, aham, não, alguém, um veterinário, alguém que tem equipamento para fazer manejo, você vai ainda mais se for peçonhento, né? E retirar o uhum, animal dali que está colado. E não dá tanto problema porque é um animal que tem escama, né? Não dá tanto assim, ferida na pele, não tem tanto problema de machucar. Então, e até mesmo recomendação, né? Quem tem criação de serpente em casa e foge a alguma serpente e se esconde em algum lugar que não sabe, num armário, assim, eu falo espalha areia no chão e fita dupla face nas portas, no chão, né, da porta, da passagem uhum, dos cômodos. uhum, Passa a fita ali, espalha areia no chão. Que na areia você vai ver o rastro para onde ela foi, que às vezes sai à noite, né, para procurar alimento. E a fita, o animal fica grudado ali. Ele fica meio que preso, tenta sair, vai se ele fica preso ali. E aí dá para encontrar. Então, não vai espalhar, né? ótimo saber Areia disso. dentro de casa, mas pode botar. Eu acho que tem na minha garagem uma cobra. Aí ali dá para você espalhar um pouco, né, de areia, que aí você Uhum, vê, às vezes está escondido na caixa ali, um armário de ferramentas. Você pode espalhar uma areia uhum, ali, que aí no dia seguinte, você chegando lá, você vê um rastro, você sabe para onde ela está indo. Aí você encontra, às vezes, buracos, parede, em cerca, em madeira, que onde ela está passando, você não tinha observado uhum. antes, buraco, alguma coisa assim. Aí você Que aí o rato descobre, né? ele vai morrendo, ele faz buracos, faz túneis, e as serpentes vão por ali que tem um rastro de odor, né? E vão por ali Uhum, também comprar um ratinho para se alimentar. Mas quem tem piso pode colar fita, uma tá, fita do plafond. Tem entendi. vários tipos, que aí você consegue capturar uma serpente. Tem gente que coloca, que aí já é uma armadilha de você fazer levantamento, né, de fauna. Colar lona, tipo, você tem cerca, você coloca uma lona, e aí você faz um buraco no chão e coloca o balde. E aí a serpente vai passando por ali. Mas às vezes pode ser sapo, lagarto, alguma coisa assim. Vai passando por ali, tenta uma passagem pela lona, vai cair dentro do balde. Aí daí você tira o balde dentro do lugar. Aí, né, faz um esquema. Pode Ah, colocar nas também não esquinas, né? sabia dessa De outra lona. estratégia. Isso é técnica para captura de animal para fazer levantamento de fauna, né? Você faz uma região, aí são os pitfalls, né? Que são os baldes que o animal cai ali. Então, uma forma também pode botar. E aí você não precisa correr atrás Ah, da legal. serpente, né? Você não precisa correr atrás. Aham, Pode chegar e vai cair ali. Aí você pega, tira o balde do chão, buraco no chão, que é o pitfall, tira e leva para uma área fechada, entrega no quintal, né, destinado. E às vezes aparece, às vezes está por aqui uma serpente e às vezes é um animal raro, né? E aí entra na pesquisa. Então tem várias formas, né, de ajudar. E aí você pode fazer esses arranjos se você sabe que tem uma serpente passando por ali, que você já viu, às vezes, já vi muito isso, as pessoas encontram as peles, né?
que a serpente troca de pele, faz aí sai a camada externa, né? Sai a epiderme, e às vezes fica preso em cerco, preso em algum lugar, e aquilo já assusta. Nossa, está aparecendo aqui muita serpente, eu não vejo a serpente, mas só está aparecendo a pele, que ela soltou. E aí ali você pode fazer essa prevenção, né? Você pode botar uma tela, pode botar uma moto, pode botar um vizinho, uma barreira para ela passar do outro lado da cera, da casa. A casa tem Tá. mata em volta, mas tem uma garagem. E aí no portão da garagem você passa fita ali, passa 2, 3 fitas ali que cola dos dois lados, né? Que se a serpente for entrar por baixo do portão, ela vai ficar grudada, vai passar. Uhum. Ah, legal. São ótimas técnicas aí, né? Tem mais alguma Tem uma outra pessoa aqui, Isabel Cristi, perguntando: as fezes de capivara fazem mal para animais domésticos? Isabel Cristina, inclusive, é minha tia. Oi, tia. Oh, meu Deus! Está lá do Rio me assistindo. Então, as fezes pode fazer mal se tiver alguma bactéria ou algum parasita, alguma coisa assim. Não tem algo que fala assim, fezes de capivara é venenosa. Né? Fezes de capivara faz mal. Ingerir fezes pode fazer mal, como qualquer fezes, né? Sim, perigoso por causa disso. Tem alguns parasitas que quando você ingere água contaminada com fezes, né? Então o animal come, o cachorro ali come fezes. Tem alguns parasitas que eles desenvolvem até uma forma mais agressiva quando ele come, quando o cachorro come direto as fezes de um animal contaminado. Às vezes o animal, por exemplo, a capivara pode ter um parasita, e aí esse parasita está no intestino da capivara, colocou um ovo, saiu junto com as fezes do cachorro, ela come. E às vezes ele pode desenvolver uma forma mais agressiva esse parasita, ou uma forma diferente do parasita, por ser um parasita específico de capivara e cachorro está acostumado. Então, ingerir fezes, de uma maneira geral, isso não é exclusividade da capivara, não, tá? Uhum. Isso em todos os animais, eles podem desenvolver formas, até a gente, né? Formas mais agressivas se a gente ingere diretamente fezes, algo contaminado com fezes. Capivara se alimenta de matéria vegetal, né? De mato, assim. Então as fezes saem com grande quantidade de matéria vegetal. Né? Sai com fibras ali, muita celulose, e o organismo do cachorro não está acostumado a fazer digestão de uma dieta com alto nível. Né? Porque existem bactérias específicas para fazer digestão de celulose que o cachorro não tem essa capacidade de digestão. Então vai dar uma indigestão no cachorro. Né? Pode sair grande quantidade de matéria vegetal, talos ali, que pode até fazer uma impactação no estômago, no intestino do cachorro, e acabar fazendo Uhum. uma obstrução e precisar fazer cirurgia para remover. Então é perigoso, né? Capivara. Então, assim, a questão não é específica da capivara, mas é por ser fezes de um animal que tem uma dieta completamente diferente. E a questão dos parasitas também, desenvolver formas de parasitas e tudo. E até mesmo por ser um animal selvagem, pode ter um parasita que ainda nem foi descoberto pela ciência e não sabe nem qual vermífugo que elimina. Então pode dar um Uhum. certo trabalho também em relação a isso. Então é perigoso. Tem animal, Entendi. por exemplo, o jabuti é um animal selvagem, que a gente encontra aqui na floresta, que é um animal selvagem que ele se alimenta naturalmente de fezes, do cachorro do mato, do gato do mato, porque é um animal, o jabuti, que precisa de proteína animal. E ele não caça, ele não consegue caçar. Aí o que ele come? Minhoca, filhote de passarinho, recém-nascido que caiu no ninho, realmente, está ali sem pena, ele vai lá e come. E ele come as fezes do cachorro do mato, do gato do mato. Por isso que a gente fala, meu jabuti é porco, é nojento, come as fezes do cachorro. Mas é natural dele. Ali tem proteína ainda, né? Que acabou sobrando ali, passou a alimentação e tem nas fezes proteína animal. Então o jabuti ele come. É um animal que ele está adaptado a fezes de outros animais, de predadores, né? Predador se alimenta Uhum. de carne,
frutas, tipo aquela banana preta que já está passada, né, que chama. Uma goiaba que já está cheia de minhoquinha dentro. Essa é a dieta natural do jabuti. Então, o animal Transforma. larvas, minhocas, fezes, mas agora o cachorro não, o gato não. Então, por ser uma fonte de alimento completamente fora da dieta, já vai fazer mal, independente da espécie. E aí a capivara não tem assim, algo específico realmente que assim, vai comer e é venenoso, que às vezes pode acontecer, vai comer venenoso. Não, pode dar ingestão, fazer matéria vegetal, e é importante a gente falar que assim, aqui em Petrópolis tem bastante capivara, né? Está no Rio, está lá dentro da floresta. Por que tem muita capivara em Petrópolis? Várias pessoas me perguntam, né? É vereador, né? A gente conversa, tudo, aqui de Petrópolis, vocês querem saber o que está acontecendo com a capivara aqui. A capivara cresce tanto no Petrópolis, se adapta muito bem ao campo, a gente tem lá bastante capivara. E aqui a gente não tem o predador natural da capivara. Então a população cresce. Aqui a gente tem onça aqui, mas a onça não pega capivara. Mas na Amazônia, Pantanal, né, a onça pintada pega capivara. Jacaré pega capivara. Né? Aqui a gente não tem sucuri, a gente não tem onça pintada e a gente não tem jacaré. Então a gente tem predador natural de capivara. E aí a capivara fica festa, né? E o que mais tem matéria vegetal, grama, ao redor do rio, mato, né, de tudo quanto é tipo. Alimento abundante, sem predador, a população cresce. Então, por isso tem muita capivara. E aí, realmente, tem que evitar que o animal coma. E eu vejo muito, assim, as pessoas às vezes reclamam que o cachorro está com fezes porque não tem casa, então o cachorro tem lixo na rua, não tem comida em casa. Você pode dar comida, você pode dar ração, ele não pode estar bem alimentado. E se tiver fezes, se tiver, o cachorro acaba indo, por instinto, não é por falta de alimento. Isso acontece, cachorro não deve, né? É perigoso também, não deve, mas cachorro embora, tem tipo forte no gato, a ração do gato tem muita proteína. Aí as fezes saem com cheiro muito forte, sai muito. O cachorro ele é onívoro, o gato ele é carnívoro. Então, o gato come muita carne, a ração tem um nível altíssimo de proteína. E aí o cachorro vai lá e come, não é por falta de ração. Então os animais também têm isso, vai ver fezes diferentes, capivara, de cabra, de qualquer animal, cavalo, se alimenta de material, Seu áudio agora está travando, não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo aqui. Agora melhorou. Desculpa. Melhorou? Tá vendo aqui Melhorou. a internet conectada. Então, é isso. Então tá, Felipe. Brigadíssima por ter aceitado o nosso convite. Aceito o nosso convite. Aceitado o nosso convite, né? Foi ótimo te ter aqui. Acho que as pessoas gostaram, né? O pessoal agradeceu, falou que foi ótimo. Acho que a gente queria trazer um bate-papo mesmo, até para pessoas mais leigas mesmo, sobre esse contato com animais selvagens, né? Acho que a gente precisa mais disso. Então foi ótimo. Você trouxe muita informação, muitíssimo obrigada. Vamos fazer mais parcerias, falar com outras pessoas, outras instituições, enfim. Vamos tentar se juntar para fazer mais coisas, práticas, inclusive. Vai ser ótimo. Te agradeço. Foi ótimo. Muitíssimo obrigada. Tá bom, obrigado. Fiquei muito feliz. E me coloco à disposição sempre. Tá bom? Prazer estar Obrigada. A gente também. Qualquer coisa que precisar, conta com a gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Felipe. Obrigada. Gente, obrigada aí pela participação. Bom, fiquem de olho aí na nossa programação. Tá no link da bio do nosso Instagram, Projeto Araras UCIP. Nossas lives todas depois vão para o YouTube, que nosso canal também é Projeto Araras UCIP. Sigam a gente lá, aqui, tá bom? Fiquem de olho, o evento vai até domingo. Bom, muito obrigada mais uma vez. Beijo grande, boa noite para todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.